Hello everyone, welcome to another video here on YouTube. This is Teacher Ana Carolina speaking, and relax. This video is in Portuguese, but sooner or later you will speak English. Esse vídeo é em português, então você pode ficar por aqui, porque hoje eu tenho algo muito importante para dividir com você. Hoje nós vamos falar sobre como realmente colocar tudo que você aprende em prática. And posso te falar? Depois desse vídeo, depois que você chegar até o final desse vídeo, se você não aprender inglês, é só porque você não quer. Sabe por quê? Eu acredito que o maior problema, o maior desafio do falante para conseguir realmente se encontrar no processo de aprendizagem e aquisição da língua é se organizar para praticar tudo aquilo que ele aprende. Porque como a gente sabe, e se a gente não sabe, nós vamos saber agora, o processo de aprendizado, de internalização de uma língua, ele passa por etapas. So imagine, if I tell you immediately, se eu te falar que this is a fridge, e você nunca viu a palavra fridge before, você achava que era geladeira, refrigerator, oh my god, no, it's a fridge, you know? Você vai precisar passar por um processo de internalização desse vocabulário, até que você consiga naturalmente olhar para isso e dizer, oh, this is a fridge, or it's a red fridge, or I'm gonna open the fridge. Então, para que você consiga utilizar naturalmente e ficar fridge, você vai precisar passar por etapas do processo de internalização. E como que a gente chega lá? É isso que eu vou falar para vocês. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e mandar esse vídeo para todo mundo que está precisando dar um boost no inglês, ou seja, mais de 97% da população brasileira, não é mesmo? Já veio muito professor falar, você tem que colocar em prática tudo aquilo que vocês aprendem. Pois bem, teacher, how can I do that, actually? Como que eu posso realmente colocar tudo em prática? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender. Quando você tem acesso a uma informação nova, seja vocabulário, estrutura, um phrasal verb, uma collocation, que nós vamos chegar lá, fica tranquila. Você precisa adaptar aquele vocabulário, estrutura, enfim, à sua vida real. Let's suppose, for instance, vamos então imaginar um contexto aqui que você está aprendendo o present simple present, names are not important. Então você está aprendendo a falar de rotinas, fatos, everyday situations. E aí, your teacher, seu teacher maravilhoso, o seu teacher, não sei, o seu professor virtual, vai te dizer, Tina goes to work every day. E aí você vai parar para pensar, quem é a Tina? O que ela come? De onde ela vem? Eu não conheço nenhuma Tina. Eu já tive uma chamada Tina, mas eu nem sei por onde ela anda. I miss you, Tina. But anyway, se você escutar Tina goes to work every day, não vai fazer o menor sentido pra você, até porque você nem sabe quem é a Tina. Então isso não vai te marcar, não vai fazer sentido pra você. E muito provavelmente, você não vai lembrar. Now imagine that you have a boyfriend that is really cute. Você tem um namorado muito legal, muito fofinho. My boyfriend always sends me a message in the morning. Se eu te disser que o meu boyfriend, o seu boyfriend, o nosso boyfriend, que tomara que não seja o mesmo, manda mensagem todo dia de manhã, e isso for uma verdade pra você, você vai lembrar do send a message, você vai lembrar do verbo com S pro boyfriend, e assim vai ficar muito mais fácil de você lembrar todos esses conceitos do inglês, quando você for utilizar isso efetivamente na sua comunicação. What do you mean, teacher? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que quando você aprende um vocabulário, uma estrutura, qualquer coisa que seja, qualquer aspecto importante da comunicação em inglês, se você trouxer aquilo para sua vida, com exemplos reais, situações que façam sentido, então se você for uma pessoa engraçada fazendo uma piada, se você for uma pessoa trágica, falando sobre tragédia, vai fazer muito mais sentido na sua vida. E a chance de você internalizar aquilo efetivamente é muito maior do que se você falar da Tina. Deixa eu só te contar uma coisa antes da gente seguir em frente aqui. A good speaker, um bom falante, uma pessoa que realmente quer falar inglês com excelência, você vai ter que ter isso aqui, ó. Paper
and pen. E eu vou te explicar por quê. Bom, quando você anota, quando você faz as suas próprias anotações, seja de vocabulário, de estruturas, de tudo aquilo que você acredita que para você faz sentido, a sua capacidade de internalização vai ser muito maior. Escutem essa teacher, eu tenho mais de 25 anos de prática na língua inglesa e até hoje, 1, 2, 3, eu tenho mais. Eu anoto tudo que eu estudo, tudo que eu aprendo, tudo que eu considero importante para mim e, é claro, para os meus students, eu anoto aqui e sempre que possível eu revisito. Inclusive, hoje nós já temos diversos estudos que demonstram que as anotações feitas por meio de papel e caneta, elas vão te proporcionar uma internalização muito maior do que as anotações feitas por computador. Isso porque esse processo, ele envolve, além de toda a sua atenção, a sua inteligência motora. Então, o seu corpo, seu cérebro está muito mais envolvido quando você faz anotações no papel, utilizando papel e caneta, do que no computador. Então, você pode utilizar essa técnica para, inclusive, dar um boost na sua internalização e, assim, no seu processo de internalização da língua. E isso não é balela não, tá, gente? Existem já diversas pesquisas que apontam no sentido de que a anotação com papel e caneta é muito mais eficiente do que a anotação feita em um computador ou em qualquer outro gadget, qualquer aparelho eletrônico. Bom, enfim, voltando para a Tina. Quando você aprende um conteúdo ou um vocabulário novo, sempre tente trazer, após aquele momento que você aprendeu, essa nova informação para a sua vivência. Pense então, se você aprendeu vocabulário e uma pessoa que te lembra aquele vocabulário, anota alguns exemplos no seu caderno, porque agora você vai usar papel e caneta. E também tente buscar artigos, vídeos relacionados àquele tema. Eu sempre falo para os meus alunos, não adianta você sair de uma aula que você aprendeu numbers e começar a estudar phrasal verbs. Isso porque se você acabou de adquirir uma nova informação em relação a numbers, é muito mais útil e muito mais eficiente que você invista o seu tempo de prática em numbers. Porque aquela informação está fresca, você ainda precisa superar o processo, o período de internalização. E nada melhor do que você realmente ficar imersa naquela prática de numbers. Tá bom, teacher, mas como eu posso fazer isso? Muito simples. Você vai buscar utilizar todas as habilidades da língua voltada para numbers. Então você vai pedir para o seu professor, você vai pesquisar na internet, se você não tem um professor maravilhoso que te envia todo esse conteúdo, você vai pesquisar vídeos de assuntos que você tem interesse e utilizem os numbers, podcasts, alguns diálogos, inclusive entre nativos, que nesse momento é muito importante a gente praticar com a fala nativa para que a gente possa realmente sentir mais esse clima, né, da conversa dos nativos, que é realmente diferente, destravar e educar os nossos ouvidos e o nosso cérebro para essa comunicação que eles têm um pouco mais complexa, eu diria. Foi o assunto do vídeo anterior, inclusive se você não assistiu, eu vou deixar o link para você, porque foi um vídeo muito, muito eye-opening, realmente assim, de abrir os olhos e os ouvidos, para que a gente possa compreender mais sobre a fala nativa. Mas voltando, então você vai, depois daquele momento que você absorveu essa nova informação, você vai mergulhar no universo daquela informação. Então, se numbers, você vai escutar. Todas as práticas de listening serão voltadas para numbers. Depois de você escutar, você vai ler, porque vou explicar já por que a gente vai primeiro escutar e ler. Você vai então procurar ler, e claro, sempre pensando e, se possível, falando em voz alta aquela leitura, tudo relacionado a numbers. E a gente pode pensar em diversas formas que isso vai acontecer. Porque essas duas práticas, elas são práticas passivas. Então, esse aprendizado passivo vai te ajudar a internalizar todo esse conteúdo. E depois disso, você pode começar a write and speak. Então, você começa por onde ali você se sentir mais confortável. Você pode fazer um writing pensando em important numbers in your life,
Ou então, se você trabalha em uma empresa, write about important numbers, vai pensar em números importantes dentro da sua empresa, quantas pessoas, qual que é o faturamento, qual que é a porcentagem de turnover, né, da porcentagem de gente que entra e sai da empresa, sempre buscando praticar dentro da sua realidade. E posteriormente, para realmente aperfeiçoar e a cerejinha do bolo, vai ser o que? Você speak. Então, por isso que eu digo que é sempre importante você ter um mentor, um professor, alguém para te acompanhar nessa prática. Por quê? No final da sua prática, você vai realmente produzir a fala, a comunicação, e é interessante que você tenha alguém ali para te dar um feedback, para te dizer se você está no caminho certo, o que você precisa aperfeiçoar, e é aí que entra um professor, um mentor, um monitor, alguém que vai o quê? Te guiar nesse processo de aprendizado e não realmente te entregar tudo, porque isso depende muito mais de você. E depois de seguir todos esses passos, você magicamente vai começar a perceber que aquele tópico, aquele assunto vai ficar muito mais presente na sua vida. Sabe por quê? Você abriu o seu cérebro para aquela informação. E assim, toda vez que você começar a identificar, seguindo o exemplo, numbers, ou então o simple present lá da Tina, você vai entender que aquele tópico já está internalizado e que para você agora é muito mais fácil compreender, ter a compreensão desse tópico. Por quê? Porque ele já não é mais segredo ou algo que você desconhece. Utilizando então um exemplo da Tina, a querida Tina. Quando você começa a praticar o simple present, present simple, que é aquela estrutura que a gente utiliza para falar de rotina, de situações que acontecem no nosso cotidiano, about our opinion, sobre a nossa opinião, você vai poder praticar. Enfim, tudo que estiver ao seu redor será uma prática. Você pode começar a ler sobre a rotina de pessoas de sucesso. Se você é uma pessoa mais interessada por fofoca, você vai ler sobre a vida dos famosos. Se você tem interesse em cybersecurity, comece a ler sobre as rotinas das grandes empresas. Então, todo esse tópico de present simple, simple present, você vai começar a ler sobre isso. Da mesma forma, os podcasts, você vai conseguir praticar ali, escutando as pessoas que estão falando da sua rotina, ou então alguns vídeos. Temos inúmeros vídeos on the internet, na internet, no YouTube, enfim, diversas plataformas. Você pode, inclusive, navegar no universo dos filmes, dos seriados, porque as pessoas estão falando sobre a sua vida, opinião, tudo para praticar essa estrutura. E aí, posteriormente, você vai começar a produzir esse conteúdo para internalização completa. Você vai começar a escrever sobre a sua rotina. Você pode todos os dias journal about your day. Você vai ali criar um diário mesmo sobre o seu dia. I wake up at this time, então acordei essa hora. I have dinner at 8 p.m. I don't know. Comece a escrever sobre a sua rotina para praticar esse conteúdo. E aí, posteriormente, da mesma forma, você vai speak. Você vai começar a praticar o speaking utilizando aquela estrutura e você vai perceber que ficou muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, não pense que de início, quando você aprender uma estrutura, um vocabulário, uma expressão pela primeira vez, você vai conseguir fazer a utilização dessa estrutura, enfim, para a sua comunicação. Primeiro, é preciso que você passe pelo processo de internalização, para que depois você possa realmente fazer uso daquilo, para você se comunicar com muito mais tranquilidade. And remember, the more you speak English, the more natural it gets. Quanto mais você fala inglês, quanto mais você utiliza uma estrutura, um vocabulário, mais natural ele vai ficar para você, porque realmente você vai superar as etapas do processo de internalização. Seja paciente, tenha realmente a disciplina e o foco de conseguir praticar para que você possa alcançar a fluência.